Alô, alô, estamos em vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre algumas coisas que eu vi acontecendo com Sonic Racing Crosswords. Afinal de contas, desde o open test do jogo já vi muita gente assumindo muita coisa, exagerando outras, e o que acontece é que houve muita histeria e emoção com relação a esse jogo. E nesse vídeo eu quero apontar algumas coisas que eu acho relevantes e que eu não vi praticamente ninguém apontando. Mas antes de continuar, não pula, isso não é patrocínio. Como esse vídeo não faz parte do quadro principal do canal, eu queria dizer que o canal tem um servidor no Discord. Lá vocês podem me enviar fanarts, participar de eventos e eu tô sempre interagindo com a galera. O link do convite tá na descrição, mas leiam bem as regras, quem vier só pra fazer bagunça não vai durar muito. Além disso, eu percebi que cerca de 80% do público que assiste os meus vídeos não tá inscrito. Então quem puder deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário, eu agradeço a força. Por fim, eu também faço lives, tanto no YouTube quanto em outras plataformas, os links estão na descrição. Mas enfim, voltando ao vídeo, desde o lançamento do jogo saíram diversos vídeos, não só elogiando bastante o jogo, como também comparando ele a Mario Kart World. E eu entendo muito bem toda essa emoção. Logo no open test deu pra ver que o jogo é divertido pra caramba, a gameplay é boa, as mecânicas são bem intuitivas, no geral o jogo é bem bonito, saiu recheado de personagens, carros, mapas e a melhor parte foram todos os crossovers que vieram junto. E eu acredito que isso foi o que mais jogou o hype do jogo pra cima. Porém, quando eu estava jogando eu não pude deixar de reparar em certas coisas que eu esperava que fossem consertadas no lançamento do jogo. E quando o jogo lançou, eu vi que poucas delas tinham sido arrumadas. O jogo saiu bem mal polido, e isso é estampado nos modelos dos personagens, onde às vezes dá pra contar a quantidade de polígonos que certas partes deles têm. Eu não sei porquê, mas parece que desaprenderam a fazerem curvas suaves e até esferas. Tipo, sério, qual é? Se eu não tenho experiência nenhuma pegar o Blender, eu consigo fazer algo mais redondo que isso. E não foi só eu que percebi isso não, até o Psycho apontou quão feio estava. Agora esses personagens aqui do lado são feios, viu? Eu percebi eles no menu também, esses bichinhos vestidos de corrida aí, ó. Olha os polígonos, dá pra contar os polígonos na cabeça desses bichos aí. E assim, eu tava sendo mais de boa com o jogo, mas porra, 400 conto. Esses polígonos eu não queria ver não. Tem algumas coisas nesse jogo que parecem que foram feitas de forma bem preguiçosa ou apressada, como algumas animações de personagens de fundo, e eu já vi alguns jogos sendo amplamente criticados pelos mesmos erros, mas não o Crosswords. Outra coisa que me fez olhar bem torto pro Crosswords foi a quantidade de DLCs que foram apresentadas antes mesmo do jogo lançar, tanto pagas quanto gratuitas. Mas não só isso, o que me deixou irritado foi que os personagens de DLC não têm voz alguma, e também não têm interações como personagens rivais. Isso é até as DLCs pagas, a única exceção é a Hatsune Miku, que por muito tempo parecia que também não ia ter voz mesmo sendo uma Vocaloid, mas pelo menos quando ela saiu ela tinha, só não tem interações como rivais mesmo. E a desculpa do Takashi Iizuka pra isso foi que era pra não dar trabalho pra outras empresas. É mesmo? O Erehog deve ser da Capcom então, né? E o Nine, o Dread e a Rust devem ser da Nickelodeon. Tem tanto personagem da SEGA sem voz que essa desculpa preguiçosa simplesmente não cola. Outro problema que eu considero ainda maior é que mesmo você pagando a DLC, você ainda tem que esperar uma data até ela lançar. Isso pode parecer uma estratégia para manter o jogo vivo, mas no final é só zoado abrir o jogo, olhar para o personagem que você pagou para ter e não poder jogar com ele. Aliás, lotar o jogo de DLC não necessariamente salva o jogo, muitas vezes é o contrário, Dragon Ball Sparking Zero que o diga. Aliás, aparentemente eles adoram essa ideia de trancar coisas, afinal de contas quando acontece algum festival, o modo online do jogo é simplesmente bloqueado enquanto o evento acontece, e se você quiser jogar online você é obrigado a jogar o festival. Que coisa divertida, não é mesmo? Além desses problemas, o jogo também me parece ser muito mal planejado para online, já que tem mapas que tem corredores absurdamente minúsculos para a quantidade de carros que vão passar por ali. Tipo o Apotos, Mystic Jungle e Chao Park, por exemplo. E o pior é que em Mystic Jungle e Chao Park esse lugar minúsculo ainda não tem paredes e você pode facilmente cair da pista. Isso por si só não seria tanto problema, mas diferentemente de um Mario Kart da vida, onde os players na maioria das vezes formam uma linha do primeiro até o último, no Crosswords o mais comum é ficar uma maçaroca de gente um do lado do outro, e uma encostada em alguém ou em uma parede faz você ir de primeiro ao oitavo lugar. Além disso, as pistas, especialmente as dos Crosswords mesmo, são lotadas de hazards.
E não me entenda errado, eu entendo que em jogos de kart é normal ter hazards nas pistas, mas não é uma ideia muito inteligente colocar eles para bloquear uma parte da pista inteira como o Dinosaur Jungle ou ficar spamando eles um na frente do outro como em outros mapas. Essa quantidade de hazard me parece exagero até para um jogo de kart. Fora isso, outro problema que eu vi são algumas interações entre os personagens rivais. Não só a localização do japonês para inglês alterou significativamente diversos diálogos, mas também tem várias descaracterizações de personagens. Eu não vou ter como falar de cada uma delas porque eu teria que analisar 4 horas e meia de diálogo e esse vídeo ficaria imenso, mas tem alguns exemplos tipo a Amy agindo literalmente igual ao Sonic no jogo. Os diálogos sendo literais Ctrl+C, Ctrl+V. E sim, eu entendo que eles são próximos, mas terem uma personalidade parecida? Nem a pau, eles são bem diferentes. E nem o Tails, que é mais próximo ao Sonic ainda, copia as falas dele. Outros exemplos também são as frases que foram mal localizadas que eu mostrei. Enfim, de qualquer maneira, vendo o jogo desse jeito, sabendo que ele custava R$400, não teria campanha e focaria no online, eu falei que o online do jogo morreria em cerca de 3 meses. Agora, já fez esses 3 meses e os números de jogadores... não são muito bons mesmo. Na Steam o jogo tá sofrendo para bater 1.500 pessoas jogando simultaneamente, e o lançamento do jogo nem sequer bateu o pico do Open Test. E sim, o jogo deveria bater esse pico mesmo o Open Test sendo de graça. Ele não fazendo isso significaria, em teoria, claro que não significa literalmente isso, ele nem sequer teria alcançado todo mundo que testou o jogo, e muito menos um público muito além dessas pessoas. Fora que jogos que são considerados sucessos superam os números de seus testes gratuitos. E sim, esses números são só da Steam e o jogo tem crossplay, o que é uma ótima feature, diga-se de passagem. Todo jogo online deveria ter crossplay na minha opinião. E ela é tão boa que eu acredito que é isso que mantém o jogo em suporte de vida por enquanto. Mas mesmo isso ainda não salva muito. Afinal de contas o jogo mostra em qual plataforma cada pessoa joga. E na maioria das vezes você vai ver metade dos jogadores em uma partida jogando no PC e o resto em consoles. E mesmo que a gente finja que isso não é verdade e diga que, sei lá, cada plataforma tem o dobro de jogadores simultâneos que a Steam. Isso ainda não bateria nem sequer 10 mil pessoas jogando simultaneamente no mundo inteiro em todas as plataformas. O que é um número pífio para um jogo online do porte e preço do Crosswords. Inclusive, enquanto eu tava produzindo esse vídeo, eu joguei algumas partidas online para ver como estavam. Fazia bastante tempo que eu não tocava no online desse jogo, então meu rank é bem baixo. E demorava cerca de 1 minuto para encontrar uma partida. E todas as partidas estavam lotadas de bots. E não leiam o meu nome! Outro detalhe é que enquanto os números de jogadores estavam caindo, me disseram que os festivais iriam levantar o jogo. E bom, quem diria, o primeiro realmente levantou bastante o jogo. Já o festival do Bob Esponja... bom, é uma boa levantada em comparação de como o jogo estava antes dele. Mas ainda é metade do impacto que o primeiro teve. E o festival do Nights... bom, teve um impacto ainda menor, então não vai segurar por muito tempo. Além disso, as pessoas teorizaram que uma promoção pudesse levantar o jogo de novo, e eu também pensei que fosse dar uma boa ajuda, mas veio a promoção e... bom, não mudou muita coisa. E agora até abaixaram o preço do jogo base pela segunda vez, e isso praticamente não teve impacto algum. Então, parece que o online do Crosswords não vai durar muito mais tempo. Mas não se engane, isso não significa que o jogo flopou ou foi um fracasso, afinal de contas ele bateu 1 milhão de vendas em um mês. Não é um número super incrível para um jogo do porte do Crosswords, mas é de fato um bom número de vendas. Só que isso não muda o fato de que o online do jogo realmente decaiu bem rápido e continua em declínio, e diferentemente de, sei lá, um Team Sonic Racing da vida, o Crosswords é bem focado no online e não tem campanha. No geral, se me perguntarem o que eu achei do jogo, eu diria que é um jogo bem divertido e que tinha muito potencial, mas com tudo isso que eu falei, a nota dele pra mim acaba caindo bastante. Eu daria um 7,5 pra esse jogo. É bom, dá pra se divertir, mas não vale o preço nem de perto, nem na promoção que teve e nem depois da segunda redução. Diferentemente de Shadow Generations, que eu comprei a edição Deluxe na pré-venda e achei que valeu muito a pena, apesar do remaster do Generations ter sido meio ruim, o Crosswords eu sinto que não valeu meu dinheiro. Mas enfim, o que eu falei faz sentido, não faz? Vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários o que acharam. E se você gostou do vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz falando sobre o que aconteceu com a franquia e com cada personagem ao decorrer dos anos. Nos vemos no próximo vídeo ou live. Até mais!